para ampliarmos as ações de segurança individual e coletiva em nosso município. Os serviços de saúde são oferecidos por 4 hospitais e 2 centros de saúde que dispõem de 282 leitos. 36 médicos, 17 dentistas, 19 enfermeiras e 123 agentes comunitários de saúde trabalham no município para atender a população, que também é assistida pelo programa Saúde da Família. Maranguape conta com 93 escolas que mantêm 407 salas de aula. São 889 professores para 22.540 alunos matriculados. Nas 46 creches do município, com um total de 85 salas, trabalham 122 monitores que atendem 3.044 crianças. Outras 133 crianças são atendidas pela educação especial. A manhã havia sido muito proveitosa e eu estava feliz por isso. Contei a Janaína, minha melhor amiga, tudo que eu tinha aprendido naquele dia fantástico, mas eu sabia que ainda faltava muita coisa. Quanto mais eu mergulhava naquelas descobertas, mais fundo eu queria ir. Janaína entendeu que eu estava decidida e ficou curiosa. Minha mãe almoçou rápido para não se atrasar para a reunião da Câmara dos Conselhos Populares, do qual ela faz parte. Era a pista para continuar as minhas descobertas. Decidi acompanhar a minha mãe, e a Janaína logo se apareceu para isso também. A participação da população nos destinos da cidade é assegurada pelos conselhos populares, que discutem e aprovam diretrizes a serem obedecidas por diversas atividades sociais e serviços públicos, como educação, saúde, assistência social, cultura, trabalho, defesa social e direitos da criança e do adolescente. Na vida em sociedade, as pessoas estão sempre unindo forças para estabelecer uma melhor convivência social. Em Maranguape, funcionam diversas instituições que reúnem pessoas que dividem os mesmos interesses. São entidades de classe, clubes de serviço, associações filantrópicas e grupos de jovens. A Janaína já sabe quais são as instituições dessa natureza que funcionam aqui em Maranguape. Você é capaz de descobrir quais são elas? Procure conhecer essas instituições. Quem sabe seu pai, sua mãe ou até mesmo você não acaba se engajando em uma delas. O pai da Janaína trabalha nessa fábrica. Naquele dia, ela iria fazer um serviço para o pai. Mas aquela ida à fábrica foi providencial para os meus planos. O pai da Janaína nos convidou para conhecer a indústria. E assim, nós ficamos sabendo um pouco como funciona a economia de Maranguape. Embora importante para a economia do município, a atividade industrial provoca muitos danos à natureza, por causa da fumaça e dos esgotos que despejam a sujeira no rio, provocando a poluição. Isso não é bom para ninguém. O pai da Janaína contou que gosta da fábrica, mas não acha ideais as condições de trabalho. Os trabalhadores são os mais prejudicados, mas eles estão se organizando para reclamar melhores condições. Nas outras atividades econômicas, como a agropecuária, a situação não é muito diferente. A utilização de agrotóxicos envenena e empobrece o solo. Os desmatamentos, feitos sem critérios nas fazendas, para a exploração agrícola ou para a pastagem de animais, agride a natureza, provocando a desertificação. No município de Maranguape, restam menos de 10% de mata virgem, ou seja, a natureza está desaparecendo. Não podemos deixar que isso aconteça. A agricultura de Maranguape, infelizmente, está decadente. A produção não é muito significativa, mas isso pode mudar. Basta que se planeje melhor e sejam oferecidas melhores condições de trabalho aos produtores rurais. Isso é possível. Eu ouço falar que é preciso desenvolver uma economia ambientalmente sustentável no campo, com a exploração da floricultura para o cultivo de plantas ornamentais, da apicultura, que é a criação de abelhas, o incentivo ao artesanato,
e a recuperação do setor produtor de leite. Essas são as nossas vocações. Acho que é por aí. Fomos ao banco para pagar uma conta do pai da Janaína. Os bancos também representam o segmento da economia na categoria de serviços. São os bancos que emprestam dinheiro para financiar outras atividades econômicas e para as pessoas fazerem compras no comércio. As pessoas também depositam seu dinheiro nos bancos e fazem aplicações financeiras que rendem juros. Elas depositam uma quantia e depois de algum tempo retiram um pouco mais. É assim que funciona. Em Maranguape, operam as agências do Banco do Estado do Ceará, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do Bradesco. Depois do banco, nós fomos à sapataria, pois a Janaína precisava de um sapato novo. O comércio também é uma atividade econômica da categoria de serviços. É nas lojas que todos nós compramos os produtos que precisamos para vestir, comer, limpar a casa e até para ficar mais bonita. Há um tipo de comércio informal, ambulante, que é praticado nas ruas. Muitas vezes é a necessidade, a falta de emprego, que empurra as pessoas para esse tipo de atividade. Foi naquele dia que eu comecei a entender por que se fala que a economia de Maranguape, além de degradante do meio ambiente, é concentradora de renda e incapaz de oferecer emprego a todos que precisam. Poucos ficam com muito dinheiro e muitos acabam tendo que botar a banca na rua, mas nem sempre foi assim. A primeira atividade econômica importante de Maranguape foi a cultura do café. Como a planta do café só cresce em áreas de sombra, os proprietários de terras de floresta garantiam um mercado cativo. O povo de baixo, que não tinha acesso à floresta e nem ao café produzido no sul do país. Entre 1851 e 1852, por exemplo, a produção de café de Maranguape supria as necessidades locais e as da então província do Ceará, e ainda sobrava para exportação, o que fez a riqueza dos senhores de terras, cuja nobreza está preservada nos casarões seculares. O segundo ciclo foi o da laranja, que se expandiu também na serra, porque na época não existiam pomares irrigados para abastecer os mercados. Os produtores de Maranguape aproveitaram a água que corre na serra para cultivar os laranjais. A produção foi tamanha que em 1877 o município exportou 11.802 caixas de laranjas para a cidade de Liverpool, na Inglaterra. O excelente solo úmido e profundo das regiões de Sapupara e Olho d'Água proporcionaram o desenvolvimento dos canaviais e dos engenhos de cana-de-açúcar. São dessas regiões as aguardentes Dandi, Sapupara, Ipioca e Fio de Prata. Esse foi o terceiro ciclo econômico importante de Maranguape. E o que fazer com os agricultores que não estavam nas serras ou nos canaviais, mas nas áreas semiáridas? O quarto ciclo econômico de Maranguape fez prosperar a cultura do algodão mocó, compatível com duas características dessas regiões: clima quente de poucas chuvas e o produto, por ser rústico, tolerava a baixa tecnologia empregada. A cultura do algodão desenvolveu muito o setor agrícola de Maranguape e levou à criação, em 1955, da Cooperativa Agrícola e de Produção Maranguape Limitada. Outro ciclo econômico importante de Maranguape foi o do bordado, nos anos 60 e 70. Esse ciclo desenvolveu-se pela necessidade de a mulher trabalhar, mesmo participando de uma sociedade conservadora e patriarcal, para a qual o lugar de mulher era em casa, não na rua ou na fábrica. O bordado
deu trabalho para as mulheres, sem que elas precisassem sair de casa. Mesmo assim, com o trabalho, começou a surgir em Maranguape uma mulher que passava a ver o mundo com os próprios olhos. Dispondo de excelentes condições de clima, o pecuarista maranguapense especializou-se na produção de leite. Dezenas de fazendas transformaram o município num dos maiores produtores de leite e derivados do estado do Ceará. A cooperativa agrícola mista é o coração da atividade leiteira em Maranguape. E o nosso leite, um dos mais consumidos na capital Fortaleza. Até o início dos anos 90, era grande a produção de frango para corte, ovos e de carne suína em nosso município. Diversos fatores econômicos contribuíram para o enfraquecimento dessas atividades. Hoje, a produção de frangos, ovos e suíno limita-se a algumas granjas. Esses grandes ciclos econômicos passaram. A concorrência de empresas com grande tecnologia, tanto locais quanto de outros estados, aliada às incertezas da economia nacional, são as grandes responsáveis. A Janaína ficou apavorada. Não tem saída? Tem sim. Eu disse a ela que a gente devia aproveitar as coisas que só a gente tem e chamar as pessoas de fora para ver. O nome disso é turismo. Muita gente aposta que a exploração do turismo será um novo ciclo econômico importante e permanente de Maranguape. Mas a Janaína desconfiou. Turismo? Turismo tem em todo canto. Mas o nosso patrimônio ecológico, o nosso patrimônio histórico, a nossa cultura e a nossa gente só existe em um lugar do mundo, bem aqui, na nossa cidade. A Serra de Maranguape é uma área de proteção ambiental e talvez nosso maior patrimônio. É uma rara e importante paisagem do Ceará que já foi muito castigada. Nosso dever é defender a floresta e preservá-la, para que os seus bichos, as suas árvores e seus córregos continuem sendo nosso maior patrimônio. E para que as pessoas continuem dizendo que a nossa cidade é bonita. Os casarões solares construídos pelos pioneiros portugueses representam um importante patrimônio histórico e arquitetônico para a cidade. São 52 imóveis tombados. Esses prédios guardam um pouco da história de cada um de nós, sem nem a gente saber. Também é preciso preservá-los e saber apreciá-los, pois são a nossa memória. Por isso é preciso preservar ruas, praças, jardins, equipamentos e prédios públicos. Isso tudo é nosso e a gente não quer que ninguém estrague o que é nosso. Já pensou se casarões como esses não existissem mais? Com certeza nossa cidade não seria tão bonita como é. Vamos trabalhar em grupos? Divida sua turma em equipes. Vamos discutir como podemos contribuir para a preservação do nosso patrimônio. A nossa gente é uma mistura de raças. Somos herdeiros de características dos antigos habitantes dessa região. Os índios, que sempre estiveram aqui, os portugueses, que fundaram a nossa cidade, e os africanos, trazidos para trabalhar nas lavouras. Estima-se que hoje somos 88.478 habitantes de todas as idades e raças, mas todos filhos da mesma terra. Para tornar a convivência harmoniosa, é preciso respeitar as nossas diferenças, pois no fundo, somos todos iguais. Homem e mulher, brancos e negros, jovens e idosos, todos com a mesma responsabilidade de fazer a cidade que temos e a cidade que queremos. É em casa, com a família, que devemos praticar a conduta que devemos ter em sociedade. É preciso haver sempre diálogo e muito respeito entre todos, os adultos, jovens, idosos e crianças. Os meus pais são separados e eu moro com a minha mãe. Mesmo assim, converso muito com meu pai e os dois se respeitam muito. Só não deram um certo jeito.
E eles têm o direito de ser felizes, cada um a seu jeito. E quer saber de uma coisa? Nós somos felizes. Muitas vezes, as condições em que as pessoas vivem dificultam até o convívio em família. As diferenças sociais separam pobres e ricos, e os pobres sofrem muito mais. Uma coisa é certa, mesmo pobre, a família tem que manter a dignidade e permanecer unida para lutar por uma vida melhor, superar as dificuldades e construir também a felicidade a que tem direito. Vamos falar de nós. Somos 6 milhões em todo o planeta. Eu e você fomos colocados nesse pedacinho chamado Maranguape. É um lugar muito bonito, cheio de serras e rios. Temos milhares de outros seres vivos como vizinhos. São plantas e animais que devemos respeitar. Na Terra,